nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Mas muito aconchegante. Então vamos nos colocar com tranquilidade nas nossas cadeiras, agradecendo a Deus por mais este dia, agradecendo pela oportunidade que temos de estarmos aqui, pelo nosso corpo, pela nossa vida, pela família que temos, por esta casa que nos acolhe, por todas as bênçãos que recebemos. Agradecemos por esses benfeitores queridos que aqui estão, desde o momento que chegamos, nos amparando, nos fortalecendo, cuidando especialmente, individualmente de cada um de nós, na medida exata da nossa necessidade. Que nós possamos, nesta manhã, ajudarmos Jesus a nos ajudar, trazendo os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para o momento presente, para o aqui e o agora, absorvendo todos esses bálsamos que aqui se fazem presentes, para o nosso fortalecimento físico, mental, emocional e espiritual. Que Jesus abençoe a cada um de nós, nesta manhã, durante todo este dia e no decorrer de toda essa semana. Que a paz do Divino Mestre se faça presente na nossa vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo mal, porque é teu reino, poder e a glória para sempre. Assim seja. E é com imensa alegria que nesta manhã nós recebemos um privilégio muito especial o nosso companheiro André Luiz, que é lá da cidade de Severinha. Ele está fazendo uma turnê pela nossa região e ele está então nos visitando nesta manhã a convite da USE, do Ricardinho, que tão graciosamente tem nos trazido oradores tão interessantes, com palestras tão importantes. E o André Luiz é uma dessas criaturas muito simples, mas bastante conhecedora da doutrina. Então, que ele possa ter as suas palavras fáceis, esclarecedoras, que elas possam alcançar os nossos corações e possam, mais do que isso, sensibilizar e fortalecer a nossa vontade, para que nós possamos colocá-las em movimento nas nossas vidas. Então, André, sinta-se à vontade, a nossa casa é a sua casa. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Os encarnados agora. Bom dia. Bom dia. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e que a nossa fé, sempre alicerçada no conhecimento da doutrina espírita, sempre alicerçada no conhecimento do Evangelho, à luz do Consolador, nos fortaleça hoje, sempre e cada vez mais. Antes de começar a nossa conversa, eu queria agradecer
A gente sempre começa com um agradecimento, mas um agradecimento sincero pela oportunidade que a casa está nos dando, de poder conhecê-los, fazer novos amigos, a oportunidade que a USE está nos dando, através do Ricardo, no convite de passar por Araçatuba mais uma vez e poder compartilhar esse pouquinho que a gente sabe sobre a doutrina espírita. Eu costumo dizer que esse é o verbo do momento: compartilhar. Está na hora da gente trocar ideia, está na hora da gente trocar informações, está na hora da gente passar um pouquinho que sabe e absorver o muito que o todo tem para nos oferecer. Então o verbo do momento, não só no movimento espírita, mas no cristianismo, no verdadeiro cristianismo, é compartilhar. Vamos conversar. Então obrigado por me receber, obrigado por poder estar aqui com vocês. E nesse projeto que a USE Intermunicipal de Araçatuba criou, projeto Revivecer, para reviver e não deixar morrer a obra inigualável de Francisco Cândido Xavier, nós optamos por falar sobre essa obra que está projetada lá no telão. Essa obra magnífica chamada O Consolador, cuja primeira capa, pelo menos que eu tenha notícia, foi essa. Se existe alguma edição anterior, sinceramente eu desconheço. Mais à frente foi lançada uma segunda edição com essa capa. E um pouco mais à frente, a última edição agora, porque nós sabemos que a FEB reeditou todas as suas obras. A última edição do livro Consolador tem essa aparência. E essa obra é uma das obras-primas de Emmanuel. Toda a biografia de Emmanuel é fantástica, mas essa é uma das obras-primas de Emmanuel. 411 perguntas foram feitas a Emmanuel por um grupo de estudos. Esse livro foi editado no ano de 1940. Portanto, Chico Xavier ainda estava em Pedro Leopoldo, que ele vai se mudar para Uberaba em 1959. Ainda em Pedro Leopoldo, 411 perguntas foram feitas ao Espírito Emmanuel sobre as mais diferentes áreas da doutrina espírita. Nós vamos descrever daqui a pouco. Sobre ciência, sobre filosofia, sobre religião. Emmanuel responde uma por uma, divide por assunto e nos presenteia com essa obra magnífica. Então, na introdução do livro, que o autor chamou de definição, ele nos traz a primeira pergunta que foi feita pelo grupo de estudos. Apresentando o Espiritismo na sua feição de consolador prometido pelo Cristo, 3 aspectos diferentes: científico, filosófico e religioso. Qual desses aspectos é o maior? Alguém já se fez essa pergunta? Se nós sabemos que a doutrina espírita tem os 3 aspectos, embora nós saibamos que nós não podemos mutilar a doutrina espírita e tirar nenhum deles. Por isso que ela é uma doutrina, ela consegue conversar com a área filosófica, ela consegue conversar com a área científica e ela consegue conversar com a área religiosa. Por isso que ela é uma doutrina. Nós não podemos mutilar a doutrina e tirar nenhuma delas. Mas desses 3, qual seria o maior? Ou eu vou mudar a pergunta. Sendo Emmanuel um evangelizador por excelência, qual seria para Emmanuel o maior dos 3? Quem arrisca? Com certeza. Sendo Emmanuel um evangelizador, qual seria a maior área para ele? A religião. Mas vamos ver o que ele responde. Diz-nos Emmanuel: podemos tomar o Espiritismo, simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais. Então pensa num triângulo. Mas olha o que ele vai dizer agora.
a ciência e a filosofia vinculam à terra essa figura simbólica. Então, ciência e filosofia são vertentes doutrinárias que vão estudar nosso comportamento enquanto seres encarnados. Vinculam à terra essa figura simbólica. Por isso que nós simbolizamos ciência e filosofia nos vértices inferiores do triângulo. Mas olha o que o instrutor vai nos dizer agora. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. O que traz a vertente divina à doutrina espírita? O que faz da doutrina o cristianismo redivivo? O que faz da doutrina espírita o consolador prometido por Jesus? É ciência? Embora nós respeitemos a área científica? Não. É filosofia? Embora nós respeitemos a área filosófica? Não. É a área religiosa. Por analisar o Evangelho do Cristo, é a área religiosa que faz a doutrina espírita, o consolador que Jesus nos promete. No texto, registrado por João Evangelista, no seu capítulo 14, entre os versículos 15 e 16. Se vós me amais, observai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, ou vos enviará, outro Consolador. É a área religiosa que faz a doutrina espírita esse outro Consolador. Porque sem a vertente religiosa, a doutrina espírita não nos consola. E olha o que Emmanuel vai dizer agora. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros tantos movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. Ciência e filosofia têm por objetivo primário fazer crescer o quê? O nosso intelecto. Mas a lei de Deus se resume ao intelecto? Como é que Jesus resumiu a lei de Deus? Amai a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus em algum ponto do Evangelho mandou a gente filosofar? Ou sugeriu que a gente amasse? E o que nos ensina o amor? A ciência, a filosofia ou a religião? Então nós precisamos entender isso. Mutilar a doutrina espírita, separando dela qualquer um dos três aspectos, seria prejudicial. Separar o aspecto religioso seria um crime, porque é no aspecto religioso que repousa a sua base divina. E Emmanuel continua. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a sua grandeza, para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Sem religião, nós não conseguiremos progredir espiritualmente. Com ciência e filosofia, embora nós respeitemos essas duas áreas, nós só vamos crescer intelectualmente. O que vai nos fazer crescer espiritualmente, moralmente, é a vertente religiosa. Podemos nos lembrar da questão 629 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: que definição se pode dar à moral? Já que nós, no movimento espírita, ouvimos falar tanto sobre moral. O que é moral? E o Espírito de Verdade responde ao codificador: a moral é a regra do bem proceder, isto é, discernir entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E o grande segredo dessa resposta está na segunda parte. Funda-se na observância da lei de Deus. Se nós buscarmos nos dicionários
o significado da palavra observância. O que significa? Alguém já teve a curiosidade? Alguém pode me ajudar? O que é observância? É ficar observando? Não, isso é observação. Observância é... Oi? Alguém falou? Cumprimento. Observância da lei de Deus significa cumprir a lei de Deus. Então, moral significa discernir entre o bem e o mal e trilhar o caminho que eu identifiquei como sendo o caminho correto. E quantas vezes? Eu espero que seja só comigo. Quantas vezes nós sabemos o que é certo fazer em todas as situações, ou na maioria das situações, mas não conseguimos? É só comigo? Quantas vezes a gente é agredido verbalmente por uma pessoa em desequilíbrio? Nós sabemos que não devemos evitar a agressão, mas a gente não consegue. A gente ainda vibra na mesma sintonia. Nós ainda nos deixamos contaminar vibratoriamente pelo desequilíbrio da pessoa. Acontece com vocês também ou é só comigo? Hã? Aqui em Araçatuba também ou é só lá em Severino? Que coisa. Então a gente sabe o que fazer, mas às vezes não consegue. Olha que interessante. Vamos voltar para a questão 629 da obra básica. Discernir entre o bem e o mal não é problema para nós, concorda? Saber o que é certo a gente sabe. O problema é a observância da lei de Deus. O problema é trilhar o caminho certo. A gente nem sempre consegue. E o que vai nos auxiliar, o que vai nos guiar nessa caminhada para que a gente cumpra a lei de Deus é a área religiosa. Ciência e filosofia, pouco ou nada podem fazer por nós nesse sentido. No máximo nos fazer crescer intelectualmente. Vamos lá. E é nessa área religiosa, onde a seta vermelha apareceu, que nós vamos conversar na manhã de hoje a respeito do Evangelho trazido pelo governador espiritual do planeta. A respeito do Evangelho trazido por nosso Senhor Jesus Cristo. Começando pelo item 1 da terceira parte do livro Consolador, que fala sobre o Antigo Testamento. Bom, se nós vamos falar sobre o Evangelho, vocês acham interessante comentar o Antigo Testamento? Sim ou não? Vamos relembrar? Capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que Kardec chamou o Antigo Testamento? Em algum ponto ele usou esse termo, Antigo Testamento? Como é que Kardec chamou o Antigo Testamento? Às vezes a gente não percebe a didática do codificador. Ele não chamou de Antigo Testamento, ele chamou de Primeira Revelação, o Novo Testamento de Segunda Revelação e a codificação de Terceira Revelação. Olha a didática de Kardec. Ele não usou o termo Antigo Testamento justamente para não parecer que por ser antigo ficou para trás e está ultrapassado. E às vezes a gente não percebe a didática do codificador. Ele não usou o termo Antigo Testamento. Ele chamou de Primeira Revelação. Como se a revelação até o presente momento nos tivesse sido revelada em 3 degraus. O chamado Antigo Testamento é o primeiro degrau. O chamado Novo Testamento é o segundo degrau. A doutrina espírita, o terceiro degrau, até o momento. Então vamos conversar sobre o que Emmanuel nos trouxe no livro Consolador a respeito do primeiro degrau ou da primeira revelação. A pergunta 262 do livro Consolador foi feita: por que razão a palavra das profecias parece dirigida invariavelmente ao povo de Israel? E eu me fazia essa pergunta. Por que Jesus só falou para Israel? Espera aí, eu posso ter reencarnado em Israel lá atrás, mas hoje eu estou no Brasil. Será que serve para mim? Serve para nós? E aí Emmanuel revela a simbologia em 2 pontos da sua obra.
Nós vamos citar a resposta aqui e vamos confirmar na outra. Ele nos diz que, em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como símbolo de toda a humanidade terrestre sob a égide sacrossanta do Cristo. Então, o que Israel ouviu serve só para Israel? Não, serve para o planeta inteiro. E nós temos revelação sobre isso em outra hora? Temos. Alguém aqui leu Paulo e Estevão? Levanta a mãozinha, por favor. Um número razoável. Teria que ser 100%. Tem um amigo meu em Rio Preto que disse que se a gente desencarnar e não ler o Paulo e Estevão, a gente ganha mais um mês de moratória, volta como se fosse uma catalepsia, lê o Paulo e Estevão e depois, se desencarnar sem ler o Paulo e Estevão, pergunte a América. Você conversa com um amigo meu lá de Rio Preto. No julgamento de Estevão, um pouquinho antes do apedrejamento, quando Estevão está argumentando com Paulo, aliás, com Saulo, que é o juiz da causa. Olha o argumento que Estevão usa para justificar a pregação dele. Compreendereis um dia que para Deus, Israel significa a humanidade inteira. Está batendo com o que Emmanuel tinha falado lá no Consolador? Israel é um símbolo. E o que foi dito para Israel serve para todo mundo aqui. Então, quando Jesus diz, lá em Mateus 10, ide de preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel, ele está falando isso para o colégio apostólico. Nesse capítulo 10 de Mateus, é um sermão que Jesus faz só para os 12 apóstolos. Quando ele diz para os apóstolos, ide preferencialmente às ovelhas perdidas ou desgarradas da casa de Israel, ele está dizendo para a gente o quê? Para a gente buscar as ovelhas perdidas de quem? Do planeta todo. Porque Israel é o símbolo da humanidade inteira, concorda? Então a gente precisa esquentar a cabeça com esse povo. Depois que a gente reencontrar o caminho do crescimento, a gente precisa buscar as ovelhas que ainda não se reencontraram. Mas o que eu queria deixar claro, tanto na questão 262 do Consolador, quanto nessa confirmação no julgamento de Estevão, é que Israel é um símbolo. E o que foi dito para Israel por Jesus, pelos profetas, na verdade, é pregação para todos nós. É ensinamento para todos nós, sem exceção. Vamos lá? Questão 269, também é interessante. Como entender a palavra do Velho Testamento quando nos diz que Deus falou a Moisés no Sinai? Será que Moisés falou diretamente com Deus? Ou também tem um símbolo aí? Quem me ajuda? Posso ler ao pé da letra quando Moisés diz, lá no Pentateuco dele, que ele falou com Deus? Ou tem um símbolo aí? E Emmanuel nos responde: estais atualmente em condições de compreender que Moisés trazia consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas, apesar de suas características de legislador humano. O que Moisés era? Um grande médium, com faculdades mediúnicas extremamente ostensivas. E agora ele vai explicar para a gente essa história de falar com Deus. É inconcebível que o grande missionário dos judeus e da humanidade pudesse ouvir o Espírito de Deus. Estais, porém, habilitados a compreender agora que a lei de Deus, ou base da lei, os 10 mandamentos, foi-lhe ditada pelos emissários de Jesus, porquanto todos os movimentos de evolução material e espiritual do orbe se processaram, como até hoje se processam, sob o seu augusto e misericordioso patrocínio. Então aquele ser que se manifestou para Moisés, que nós ouvimos chamar de Yahvé, Jeová, cujo nome está errado.
São 4 letras, YHWH. Isso é impronunciável tanto em hebraico quanto em português. Quando as pessoas chamam de Jeová e Yahvé, elas estão aportuguesando. Isso não existe. Não tem como pronunciar isso. Mas esse ser que recebeu esse nome, esse tetragrama, essas 4 letras, é Deus? É? O que Emmanuel está dizendo? Foi ditada pelos... É um homem de confiança de Jesus, que veio ao plano físico para trazer a lei. Vamos complementar com o que Emmanuel está dizendo aqui, e Kardec já tinha dito no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Onde é que está a lei de Deus no Antigo Testamento? Vou facilitar um pouquinho. Nos 10 mandamentos ou na lei de Moisés? Nos 10 mandamentos. A lei de Moisés é uma lei civil ou disciplinar. Então, se alguém disser para a gente, a lei de Moisés é lei de Deus, o que Kardec fala? Não. A lei de Deus está resumida nos 10 mandamentos. A lei de Moisés não é lei de Deus. Ele atribuiu origem divina para poder disciplinar aquele povo. Mas a lei de Deus está contida nos 10 mandamentos. Emmanuel está falando isso aqui, ó. Estás em condições de compreender agora que a lei, ou a base da lei, nos 10 mandamentos. Ele está confirmando o que Kardec já tinha dito. E a gente precisa ler com mais atenção. A lei de Deus está resumida nos 10 mandamentos. A lei de Moisés, os 613 da lei, mandamentos da lei mosaica, não são lei de Deus. São uma lei civil, disciplinar. Vamos dar uma olhada. Questão 274 do Consolador. Qual a intenção de Moisés no Deuteronômio? Só por curiosidade, capítulo 18. Recomendando que ninguém interrogasse os mortos para saber a verdade. Aquela bendita proibição de Moisés que é usada contra nós espíritas. Porque dizem que nós falamos com os mortos. Alguém aqui fala com o morto? A gente fala com os desencarnados, e só quando precisa também. Mas enfim, por que Moisés fez essa proibição? Qual foi a intenção dele? A troco de quê? Essa pergunta é interessantíssima. Se nós pensarmos assim, se o intercâmbio fosse bem feito, alguém proibiria? Com certeza não. Mas aí nós temos que pensar o seguinte também, e eu tenho certeza que esse argumento você já conhece. Se o intercâmbio não existisse, alguém proibiria? Me ajuda, por favor. Então vocês concordam comigo que a proibição já é uma prova da existência? Porque 3x4 a gente ouve alguém falar assim, ó, esse negócio de falar com o espírito é mentira. Vocês já ouviram isso? Ué, se é mentira, por que Moisés proibiu então? É só pensar. Porque Moisés queria, eu sei, cara. Não. Emmanuel vai passar para a gente agora. Se Moisés proibiu, é porque existe. Ninguém proíbe uma coisa que não existe. Não precisa proibir. Então, a proibição é prova da existência. E nós temos argumento para conversar com as pessoas que não acreditam na comunicabilidade. Mas vamos ver por que Moisés proibiu? Emmanuel responde para a gente. Antes de tudo, faz-se preciso considerar que a afirmativa tem sido objeto injusto de largas discussões por parte dos adversários da nova revelação que o Espiritismo trouxe aos homens na sua feição de Consolador. O que Emmanuel está dizendo? Quem está discutindo a proibição e usando isso contra o movimento espírita não sabe o que está falando. Olha o que Emmanuel falou. Tem sido objeto injusto de largas discussões por parte dos adversários da nova revelação. Objeto injusto. Mas ele vai explicar o motivo da proibição agora. As expressões sectárias, todavia, devem considerar que a época de Moisés
não comportava as indagações do invisível, porquanto o comércio com os desencarnados se faria com o material humano excessivamente grosseiro e inferior. Vamos colocar no contexto histórico? Quando Moisés fez a proibição, eles estavam aonde? Área deserta. No deserto, exatamente. Vindo da onde? De Jerusalém. Do exílio no Egito, o cativeiro no Egito, exatamente. Então, aonde que eles aprenderam a intercambiar com o plano espiritual e fazer coisas inadequadas? No Egito. Aí Emmanuel fala no A Caminho da Luz. Dos 4 povos exilados de Capela, o que mais usava a mediunidade eram os egípcios. Está batendo a informação? Tá, com perfeição. Beleza. Quando Emmanuel diz que a época de Moisés não comportava indagações do invisível, porquanto o comércio com os desencarnados se faria com material humano excessivamente grosseiro e inferior. O que eles perguntavam para o plano espiritual? Vamos facilitar? Se fosse hoje, traz para o tempo de hoje, traz para um conceito mais moderno. Se fosse hoje, e a maioria das pessoas tivesse condições de consultar espírito, o que a maioria de nós perguntaria? Não digo nós espíritos, porque nós já amadurecemos um pouquinho para o intercâmbio, mas a maioria das pessoas, se tivesse condições de fazer pergunta para desencarnar, perguntaria o quê? Número da Mega Sena. Pô. Que mais? Dos parentes desencarnados. Boa. Que mais? Futuro. Boa. Será que eu pinto essa parede de... Quando vai morrer. Hã? Quando vai morrer. Quando vai morrer, também. Será que eu pinto essa parede de verde ou de azul? Consulta o guia. Será que eu compro um Fusca ou uma Brasília? Consulta o guia. Ainda tem gente assim no mundo? Então volta para a resposta. As expressões sectárias, todavia, não devem considerar que a época de Moisés não comportava as indagações do invisível. Para um pouco. A época de hoje já comporta? Será que nós amadurecemos tanto assim com o intercâmbio? Hã? Não amadurecemos tanto assim. E aí eu consigo entender por que tem casa espírita que ainda faz, desculpa se aqui ainda tem isso, reunião mediúnica aberta. Gosto do espetáculo. Quando na verdade seria necessário fechar e criar aquele ambiente de confiança entre a equipe que se reúne. Mas ainda tem casa que faz aberto. Agora eu consigo entender. Gosta do espetáculo. Quer chamar atenção para o intercâmbio. Mas vamos lá, senão não vai dar tempo. Questão 276. A previsão e a predição nos livros sagrados dão a entender que os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo? Será que os profetas estavam ouvindo diretamente Jesus? Eu acredito que sim. O que vocês acham? Já tem uma opinião aqui. Eu já acredito que sim. Sim ou não? Sim. A maioria vai se surpreender. Nos textos sagrados das fontes divinas do cristianismo, as previsões e predições se efetuaram sob a ação direta do Senhor. Resposta? Sim. Pois só Ele poderia conhecer bastante os corações, as fraquezas e as necessidades dos seus rebeldes tutelados, para sondar com precisão as estradas do futuro, sob a misericórdia e a sabedoria de Deus. Se alguém tivesse revelado tudo o que aconteceu com Jesus, as revelações que foram feitas no livro de Isaías, e não fosse o próprio Cristo, será que teriam tamanha exatidão?
impossível. Porque a descrição do sofrimento de Jesus no livro de Isaías, ela é detalhada. Muitos séculos antes da encarnação do Cristo. Em um dos salmos, se eu não me engano é o 107, mas se não for, me perdoe. Tem uma descrição profética daquela passagem que nós conhecemos por tempestade acalmada. Detalhada, só que de forma poética, porque o salmo é poesia. Tem que ser o Cristo em pessoa fazendo as revelações. E é isso que Emmanuel está dizendo. Agora tem dois trechos grifados na resposta. Quando Emmanuel fala em fontes divinas do cristianismo, ele não está usando palavra à toa. Sabe por quê? Os hebreus, principalmente os primeiros cristãos, quando se referiam ao Antigo Testamento, eles sabiam que o Novo Testamento, o tempo todo está citando passagem do Antigo Testamento. Por isso que a gente não pode desconsiderar. E por isso que Kardec chamou de primeira revelação. A segunda, ela está baseada na primeira. Não dá para desconsiderar. E os hebreus chamavam o Antigo Testamento de fonte. Então, quando Emmanuel chama de fonte divina do cristianismo, ele não está usando palavra à toa. Ele está usando o mesmo termo que os hebreus usavam. E o outro trecho grifado, quando ele falou dos rebeldes tutelados. Quem são? Quem são os rebeldes tutelados que Jesus toma conta? Vou mudar a pergunta para ficar mais fácil. Quem somos os rebeldes tutelados de Jesus? Eu. Nós, né? Eu sou, agora vocês estão Isso pior que você. O rebanho do Cristo, já que ele diz no Evangelho de João: eu sou o bom pastor. Do rebanho que o Pai me confiou, nenhuma ovelha se perderá. O rebanho do Cristo é o planeta todo. E os que não são rebeldes tutelados é um percentual mínimo na psicosfera do planeta. São espíritos elevadíssimos. Perto de quase 30 bilhões de espíritos que tem aqui, é um percentual mínimo. A maioria está batendo cabeça. Mas está batendo cabeça justamente porque vira as costas para o Evangelho. Faz 2000 anos que Jesus veio aqui nos trazer essa mensagem. Se nesses 2000 anos a gente tivesse tentado interiorizar esse Evangelho, nós estaríamos muito à frente. Mas nós preferimos a porta larga. E foi aí que a coisa complicou. Vamos lá? Passando então para o Evangelho em si. Questão 282. Se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular, isso aqui é linguagem de engenharia, da revelação divina, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa do homem? Se o Antigo Testamento é o alicerce, o Evangelho é o quê? É isso que Emmanuel está sendo perguntado. E ele responde: o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. O que é redenção da alma, gente? O que é um espírito redimido? Vou facilitar. Como é que o livro dos Espíritos, na escala espírita, chama um espírito redimido? Espírito puro. Redenção espiritual significa purificação espiritual. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. O que ele está dizendo quando ele diz lá atrás? Devia ser procurada a lição de Jesus não mais para qualquer exposição teórica.
Kardec falou sobre isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem muito versículo que virou provérbio, vocês já repararam? Tem muito versículo que nós citamos e vemos pessoas citando à torta e à direita para justificar até erro que a gente comete. Já aconteceu com vocês? Vocês já viram situação assim? A pessoa que é mais briguenta, mais agressiva, ela vira para você e fala assim: se Jesus veio aqui para trazer a espada, por que eu tenho que ser pacífico? Acontece? Acontece? Acontece. Com certeza. Pessoas usando versículos do Evangelho sem entender, fora do contexto, para justificar até as falhas que a gente comete. Virou provérbio, virou ditado popular, sem entender o significado. Mas por quê? Porque a gente está mostrando, até hoje, religião, conhecimento religioso, virou máscara. E muitas vezes, eu espero que isso não sirva para ninguém, gente, eu estou falando sério. Geralmente eu brinco com isso, mas agora eu vou falar sério. Muitas vezes, religião virou rótulo. E a gente vem para o movimento espírita, ganha um caminhão de conhecimento, mas continua cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas. A gente cresce ao extremo em conhecimento, inclusive no discernimento do bem e do mal. Questão 629 do Livro dos Espíritos, nós citamos lá atrás. A gente ganha horrores de conhecimento, mas continua cometendo os mesmos erros. Sabe de tudo: vibração, sintonia, companhias espirituais, mas continua falando mal da vida alheia. Isso acontece aqui nessa turma também. A gente já conhece o conceito de sintonia, de companhias espirituais, mas continua levantando de manhã desanimado, achando que o dia vai dar errado. Pai, se eu levanto de manhã desanimado, achando que o dia vai dar errado, como é que vai ser meu dia? Então o conhecimento espírita mudou o quê? Só o intelecto. Concorda? Ou eu estou falando bobagem? Correto. Essa foi só uma máscara por enquanto. Só que as máscaras caem. E a transição, ou esse ápice de transição no qual nós estamos entrando, está derrubando máscara. E no mundo de regeneração que se aproxima, ninguém entra com máscara. Ou a gente entra despido, não é pelado, calma. Ou a gente entra despido de preconceito, de expiações e da maioria dos nossos preconceitos, ou a gente vai entrar pela porta dos fundos. Kardec fala sobre isso na Gênese, que nem todo mundo precisa ser exilado. Alguns de nós ainda vão poder ficar entre as raças mais atrasadas da Terra. Está no capítulo 18 da Gênese, num texto chamado A Nova Geração. E alguns vão precisar ir embora. Como os capelinos caíram para cá, muitos de nós vão ser exilados, ou vamos ser exilados. De repente a minha passagem está comprada, eu não estou sabendo. Cuidado que a gente quebra a cara. A gente acha que está justificado porque faz palestra, faz estudo, e aí desencarna, o cara te entrega a passagem. Cuidado. Vamos trabalhar. Mas não nos esqueçamos de trabalhar dentro, que às vezes a gente só trabalha fora. A gente sai de um movimento frenético de ajudar pessoas, distribuir cesta básica, matar a fome, levar agasalho, e às vezes não tem paciência com a família. Pode acontecer? Aqui em Araçatuba também? Cuidado. Tem duas máximas do Evangelho que estão em desequilíbrio. Elas deviam, as duas, nortear o nosso crescimento espiritual. Uma delas nós sabemos de cor e salteado e estamos exagerando. Título do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Ah, mas André, você está falando para a gente parar de fazer caridade? Não. Tem gente com frio. Hoje está frio, a gente sabe quanto é duro. Não é para parar de fazer caridade. Só estou dizendo que toda caridade feita fora, se não houver a renovação dentro, não vai resolver os nossos problemas. E é aí que surge a outra máxima que nós não estamos dando atenção.
capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Olha que interessante. O verdadeiro espírita, no critério de Kardec, ele faz caridade primeiro para si mesmo. Isso não é egoísmo. Se a gente sair matando a fome do planeta inteiro e desencarnar com ódio, com raiva, com mágoa, com culpa, o que adiantou? Não vai ser muita coisa não, cuidado. Por isso que eu achei interessante trazer esse conceito. Não tem nada a ver com o Consolador. Me perdoe sair do assunto. Se a gente matar a fome de Araçatuba inteira e desencarnar no outro dia com o coração cheio de culpa, a gente vai atolar no umbral do mesmo jeito. Porque a vibração pesada sofre a ação da gravidade e puxa para onde? Para baixo. Cuidado. Vamos lá, mais uma ou duas perguntas só que o tempo está correndo. Questão 284. O apóstolo João recebeu missão diferente na organização do Evangelho, considerando-se a diversidade de suas exposições em confronto com as narrações de seus companheiros? Está sendo perguntado o seguinte: por que o texto de João, ou por que o Evangelho de João é tão diferente dos outros? Porque o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas é muito parecido, muda a ordem de alguns fatos, mas é muito parecido. O de João é muito diferente. Por exemplo, a revelação do Consolador, que eu citei agora há pouco, está só em João. A revelação das muitas moradas na casa do Pai está só em João. E tem uma informação fantástica. Dos 4 evangelistas, João foi o único que assistiu à transfiguração. Mas foi o único que não citou. Marcos cita, Mateus cita, Lucas cita. João assistiu, mas não cita. Estranho, né? Está em Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9. João não cita. E ele foi o único que viu. Estava João, o irmão dele, Tiago Maior, e Pedro. O único que viu não cita. Por que será? É o que está sendo perguntado. Por que o texto de Emmanuel é tão diferente? De João Evangelista é tão diferente? Será que a missão dele é diferente? E Emmanuel responde: ainda aí temos de considerar a especialização das tarefas no capítulo das obrigações conferidas a cada um. Isso aqui é um puxão de orelha dos médiuns, viu, gente? Porque às vezes a pessoa tem 5, 6 faculdades mediúnicas e ele quer usar todas. Seria bom a gente pegar uma delas e se especializar. É muito útil isso. E ele continua: as peças nas narrações evangélicas identificam-se naturalmente entre si, como partes indispensáveis de um todo, mas somos compelidos a observar que, se Mateus, Marcos e Lucas receberam a tarefa de apresentar nos textos sagrados o pastor de Israel na feição sublime, a João coube a tarefa de revelar o Cristo divino na sua sagrada missão de universalista. Foi o único que percebeu que Jesus era o Messias do planeta todo. Por isso que foi exatamente João que revelou as muitas moradas na casa do Pai, do Senhor. Alguém sabe por que as muitas moradas da casa do Pai está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo? Por que está logo no começo? Ninguém nunca parou para pensar? Os primeiros 6 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo são o alicerce do Evangelho. E por que está ali no capítulo 3, as moradas na casa do Pai? Para a gente entender que o Deus da doutrina espírita não é Deus de Araçatuba, nem de Severina, nem da nossa casa espírita. É para abrir a nossa mente para um Deus do universo inteiro. Por isso que as muitas moradas na casa do Pai estão logo no começo do Evangelho segundo o Espiritismo. É para a gente entender que Deus é esse que a doutrina espírita prega. Porque ainda há pessoas andando pelas ruas das nossas cidades
que acham que Deus é um Deus da igreja delas. Tem? E olhe lá se nós espíritas não pensamos isso, hein? E olhe lá se a gente não estiver achando que quem não for espírita não é salvo. Cuidado. Olhe lá se nós espíritas não estivermos cometendo o mesmo erro, só que de forma disfarçada. Cuidado. Então o capítulo 3 está ali, ou as muitas moradas na casa do Pai. Esse capítulo foi colocado logo no terceiro capítulo, para quê? Para abrir a nossa mente, para mostrar que o Deus da doutrina espírita é um Deus do universo, estimado, segundo a ciência, em 200 bilhões de galáxias. Nós não temos cabeça para entender a nossa galáxia, que não é nem a maior do universo. Tem 200 bilhões iguais a essas. Esse é o Deus que a doutrina espírita nos ensina. Gente, 10 para as 11. Me perdoem, vou deixar meu e-mail aqui no final. Eu tinha preparado um monte de coisa aqui, achando que ia dar tempo. Peço desculpas. Olha quanta pergunta que eu tinha preparado, achando que ia dar tempo. Peço desculpas. Esse é meu e-mail. Se alguém quiser receber esses slides, por favor, manda um e-mail para mim e eu mando os slides para vocês, tá? Se quiser me adicionar no Facebook também para a gente conversar, tirar dúvida, André Luiz Iese Sobreiro, mais ou menos do jeito que está ali na... Não está ali. Eu passo para vocês depois. Por favor, manda e-mail, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos conversar sobre doutrina espírita, vamos compartilhar um pouquinho que a gente sabe. Meu e-mail, andreespírita@gmail.com. Criei um e-mail facinho, André Espírita, fácil de guardar, só não pode esquecer que tem os dois E's, o E do André e o E do Espírito, @gmail.com. Pode mandar e-mail, vamos conversar, vamos trocar ideia. O blog do Portal de Luz, que é a casa espírita que nós frequentamos lá em Severina, portaldeluzseverina.blogspot.com, e a Rede Amigo Espírita, do grande amigo Zé Aparecido lá de Aurifão, redeamigoespírita.com.br. Muita paz a todos, muito obrigado pela oportunidade. Desculpa, preparei coisa demais, acabou não dando tempo. Que Deus abençoe a todos, tá? Como é que você está, meu amor? Encerrando as atividades da manhã, André, nosso abraço afetuoso, de muita paz, de harmonia, que você continue a distribuir a mão cheia o conhecimento adquirido e que nós outros tenhamos a sinceridade de estarmos convencidos de que realmente não sabemos quase nada. É preciso que a gente desenvolva esse potencial que existe em nós. Querido, um abraço afetuoso, um beijo muito grande. Irmãos, companheiros, encerrando as atividades de manhã, nós rendemos graças a Deus pela bendita oportunidade do estudo. Impulsos que somos no planeta Terra, pela porta hospitalar, nos cabe, de alguma forma, ingressarmos. Tão logo nos recuperemos um tantico de nada das enfermidades que nos trazem aqui, à disposição de estudarmos para aprendermos. Se não aprendermos, o resultado para aí. E nós temos mais um caminho, que é a oficina de trabalho, a desenvolver as nossas potencialidades em benefício próprio de elevação, de conhecimento, de sublimação. Eis o nosso estágio no querido planeta Terra. Saibamos respeitar as leis divinas através da recomendação máxima:
Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O nosso procedimento, Senhor, de igual teor. Perdoe-nos se ainda transitamos pelos aceros fáceis das coisas materiais. Mas acredita, Senhor, na sinceridade do nosso propósito de dizer: Senhor, nós confiamos em Ti, nós Te amamos. Muita paz, que Jesus nos abençoe.